Boa noite, hoje é dia 14 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio manhã e noite mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite em que eu leio. Mas antes, vamos começando a introdução do segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Circunstância da escrita: Moisés escreve outra vez, mas não é o mesmo nome. Entre o palácio do faraó e a sarça que ardia sem se consumir há 40 anos de ovelhas, de silêncio e de deserto. Deus gasta tempo com seus instrumentos. O príncipe teve de morrer para que nascesse o pastor. E o pastor teve que ser quebrado para que servisse o legislador. Quem tem pressa de ser usado por Deus ainda não foi preparado por Deus. O livro é escrito para um povo que acabara de sair de 200 anos de tijolos e de chicote. Aquela gente conhecia o gesto do barro e o estalo do açoite, mas não conhecia o nome do seu Deus. Por isso, a primeira grande revelação desse livro não é uma lei, e sim um nome. E ele disse a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse assim: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Antes de dar mandamento, Deus dá a si mesmo. Dizem os críticos do nosso tempo que essas pragas são folclores de tribo e que o mar se abriu por causa do vento. Deixe-os com as suas conjecturas. Um Deus que não pode dividir águas também não pode dividir pecado, e preciso de um Deus que faça as duas coisas. Contribuição para a Bíblia: Gênesis nos mostrou a ruína, Êxodo nos mostra a redenção. Este é o livro que ensina à igreja o significado da palavra resgate e ensina com definições mas não ensina com definições, mas com sangue no umbral de uma porta. Naquele noite terrível do Egito, o anjo da morte passou por todas as casas, e não penseis que passou por cima das casas boas e desceu sobre as casas más. Os israelitas não eram melhores que os egípcios, eram tão pecadores quanto eles e mereciam o mesmo golpe. A diferença não estava no morador, estava no sangue. E o sangue vos será um sinal sobre as casas que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir. Observa que Deus não diz que eu vir a tua sinceridade, ou o teu arrependimento, ou a tua boa intenção. Ele diz quando eu vir o sangue. A alma trêmula que se abriga sobre o sangue. A alma que se abriga sob a expiação de Cristo está tão segura quanto o santo mais robusto, porque a segurança está no sangue e não no sentimento. Aqui está o nosso Cordeiro Pascal, e o apóstolo não hesitou em dizê-lo. O Cordeiro havia ser sem defeito e examinado por 4 dias antes de morrer, como Cristo foi examinado por Herodes, por Pilatos, por escribas e pelo próprio inferno, e nenhum deles achou nele falta alguma. Nenhum osso seu foi quebrado, e nenhum osso do nosso Senhor foi quebrado na cruz. Depois do resgate vem a lei, e nesta ordem está toda a diferença entre o evangelho e a religião dos homens. Israel não guardou os 10 mandamentos para sair do Egito. Israel saiu do Egito e então recebeu os mandamentos. A obediência não é o preço da libertação, é o fruto dela. Quem inverte essa ordem transforma o Sinai numa nova casa de servidão e volta a fazer tijolos agora com palha religiosa.
E a última parte do livro, que muitos saltam por parecer marcenaria e tapeçaria, é o Evangelho em cortinas de linho e fino. O tabernáculo tinha uma só porta, um altar antes do santuário, uma bacia antes do lugar santo e um véu que nenhum homem comum ousava tocar. Tudo ali dizia: há um caminho para Deus, mas é o caminho que Deus abriu. Aquele véu foi rasgado de cima para baixo no dia em que o nosso sumo sacerdote entrou com o seu próprio sangue. Estrutura, capítulo 1 e 2. A servidão e o nascimento do libertador. Um cesto de vine no Nilo carrega o futuro de uma nação, porque Deus gosta de pendurar grandes pesos em pregos pequenos. Capítulo 3 e 4. O chamado na sarça. Moisés apresenta 5 objeções e Deus responde a todas com paciência, o que deveria calar todo homem que se julga humilde por recusar a obra que Deus lhe dá. Capítulo 5 ao 11. O duelo com o faraó e as pragas. Cada praga derruba um deus do Egito, e o coração do rei se endurece a cada golpe, com o barro endurecido ao mesmo sol que derrete a cera. Capítulo 12 e 13. A Páscoa e os primogênitos. O cetro do livro e a raiz da ceia do Senhor. Capítulo 14 e 15. O Mar Vermelho e o cântico. Israel entra no mar com medo e sai cantando, e assim tem sido com todo santo em toda a tribulação. Capítulo 16 ao 18. O maná, a água da rocha e a batalha. Deus alimenta, Deus dá o de beber, Deus vence e o povo ainda murmura. Capítulo 19 a 24. Sinai e a lei. Trovões, fumaça e um monte que ninguém podia tocar, por ensinar ao homem que ele é diante de um Deus santo. Capítulo 25 ao 31. O projeto do tabernáculo. Deus desenha a sua própria casa, porque o homem nunca acertou sozinho o caminho para chegar a ele. Capítulo 32 ao 34. O bezerro de ouro e a misericórdia. Enquanto Moisés recebe a lei no monte, o povo já quebra no vale. E Deus, em vez de destruir, revela o seu nome como misericordioso e compassivo. Capítulo 35 ao 40. A obra concluída e a glória que desce. O livro termina com a nuvem enchendo o tabernáculo, e com isso Deus diz ao seu povo peregrino: eu vou com vós. Spurgeon em Êxodo. Poucos textos me deram tanto trabalho e tanta alegria quanto aquele. Quando eu vir o sangue, preguei sobre ele muitas vezes no tabernáculo metropolitano, e sempre me vi obrigado a repetir a mesma advertência aos meus ouvintes ansiosos: olhai para dentro de ti, procurando sentir o bastante para te julgar de salvos, e não acha nada além de pó e cinza, pois é claro que não aches. O israelita dentro de casa podia estar tremendo, podia estar duvidando, podia estar chorando de pavor, mas o anjo não vinha ver a face do israelita, vinha ver o sangue na porta. Põe a confiança onde Deus põe os olhos. Confesso que também amo a sarça que ardia. Eu era um rapaz pregando em cabanas de aldeias e me perguntava como poderia um pobre lenho como eu arder sem se consumir sob tal peso. A resposta estava na sarça. O fogo não era dela. Depois dos tantos anos de tabernáculo, ainda digo mesmo: não é o arbusto que sustenta a chama, é a chama que honra o arbusto. E houve uma noite, em meio às minhas dores mais amargas do corpo, que li que Deus dividiu o mar com um vento forte, e que Israel passou em terra seca, por onde antes só havia profundidade. Chorei ali e disse: Senhor, faça isso na minha aflição. Ele não me tirou a dor naquela hora, mas me deu chão seco no meio dela, que é quase a mesma coisa e talvez seja melhor. Aos que acham o fim desse livro tedioso, com suas medidas e suas cortinas, digo apenas isso: nunca desprezei uma tábua do tabernáculo, depois que descobri que cada uma delas assentava em base de prata, e que a prata vinha do dinheiro do resgate. Toda a casa de Deus repousa sobre a expiação. Retire a pedra e a casa cai. Não há verdadeira liberdade que não seja precedida pela verdadeira escravidão. Não há verdadeira libertação do pecado, ao menos que o primeiro tenha gemido e clamado a Deus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos.
Agora vamos ler o devocional da noite. Conheço-lhe o sofrimento. Êxodo capítulo 3, versículo 7. O filho é consolado ao cantar: isto meu pai conhece. E nós não seremos consolados ao dissermos que nosso amado amigo e carinhoso esposo da nossa alma conhece tudo que se relaciona conosco. Ele é um médico e se ele conhece tudo, não há necessidade de paciente saber tudo. Aquieta-se, coração tolo e agitado, inquiridor, empreiteiro e duvidoso. O que você não sabe agora e saberá adiante. Enquanto isso, Jesus, o amado médico, conhece sua alma nas adversidades. Por que precisa o paciente analisar os medicamentos ou avaliar os sintomas? Isso é trabalho do médico, não meu. Meu trabalho é confiar e o dele é prescrever. Se ele escrever sua receita com letras ilegíveis que não entendo, não me inquietarei, mas confiarei em sua infabilidade e habilidade de esclarecer tudo no resultado, por mais misterioso que seja o andamento. Ele é o mestre, e seu conhecimento que nos serve e não o nosso. Devemos obedecer e não julgar. O servo não sabe o que faz do seu senhor? Deve o arquiteto explicar os seus planos a cada pedreiro na obra? E se eles conhecem seu intento, não é isso suficiente? O vaso não rola do oleiro, não conhece a forma em que será moldado, mas se o oleiro entende sua arte, o que importa a ignorância do barro? Meu senhor, não devemos ser questionados por alguém tão ignorante quanto eu. Ele é o cabeça, todo entendimento está centralizado nisso. Que apreciação tem o braço? Que compreensão tem o pé? Todo o poder de conhecimento está na cabeça, porque o membro deve ter um cérebro para si quando a cabeça realiza para todos o ofício intelectual completo? Então, devo o cristão apaziguar-se na doença, não porque ele pode ver o fim, mas porque Jesus sabe. Doce Senhor, se para sempre olhos, alma e cabeça, para que nos dá-nos contentamento em saber apenas aquilo que tu escolheres revelar. E esse é o devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia entre 9 e 10 horas. Que você tenha um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.